Seu familiar faleceu e alguém disse que o inventário pode esperar. Essa espera pode gerar consequências financeiras, consequências tributárias e pode dificultar a administração dos bens. Nesse vídeo você vai entender 3 coisas. Primeiro, qual o prazo para iniciar um inventário? Segundo, quais bens podem ficar fora do inventário? E terceiro, o que acontece quando um herdeiro se recusa a assinar o inventário? Primeiro, o prazo legal. A regra do Código de Processo Civil é clara. O inventário deve ser instaurado em até 2 meses, contados da data da abertura da sucessão, que é a data do falecimento. A transmissão da herança acontece desde o falecimento. O inventário só formaliza esse processo. Identificam os sucessores, levanta o patrimônio, calculam os tributos e organiza a partilha. O inventário, ele deve ser concluído, em regra, em até 12 meses. Porém, o juiz, a depender do caso, pode prorrogar esse prazo. Na prática, o prazo de 2 meses pesa mais para o lado tributário, porque o atraso pode gerar uma multa e isso depende do Estado. Por isso, não basta saber a regra federal. É indispensável verificar a lei do seu Estado. O que precisa, então, entrar no inventário? Em regra, entram os bens, os direitos e as dívidas que o falecido possuía. Isso inclui imóveis, veículos, cotas de empresa, aplicações financeiras, saldos bancários, ações, créditos e participações empresariais. Também se apura o regime de bens do casamento ou a existência de uma união estável. Isso separa o que é meação do que é de fato a herança. Mas nem tudo que fazia parte da vida financeira do falecido entra no inventário. O seguro de vida, por exemplo, tem uma regra própria. Em regra, o capital vai direto para o beneficiário que é indicado na apólice. FGTS, verbas trabalhistas, também podem seguir um procedimento próprio, desde que preenchidos os requisitos da lei e que não existam outros bens sujeitos ao inventário. A previdência privada exige atenção redobrada. Não é correto dizer que todo o plano está automaticamente fora da herança. Isso depende do contrato. Também não se inventaria a totalidade de um bem que já era em parte do cônjuge. Primeiro se identifica a meação. Só a parte que pertencia ao falecido entra no inventário. E as dívidas? As dívidas não são bens, mas precisam ser declaradas, porque elas afetam diretamente o patrimônio líquido, que será partilhado entre os herdeiros. A responsabilidade do herdeiro, em regra, é até o limite da herança. E se um herdeiro, porventura, não quiser assinar o inventário? A falta da assinatura não impede a abertura e o funcionamento do inventário. O ponto decisivo é: existe consenso ou existe conflito? Se todos são capazes e estão de acordo e há assistência jurídica, o inventário pode ser feito de forma extrajudicial, feito em cartório. Mas se um herdeiro discorda da partilha, questiona a existência de um bem ou simplesmente não consente, a via correta tende a ser a judicial. No processo judicial, esse herdeiro será citado ou intimado. Ele não precisa concordar para que o processo avance. Pode apresentar caso entenda suas impugnações.
Ele pode, por exemplo, pedir provas, discutir a avaliação de um bem, mas a resistência dele não tem poder de veto permanente sobre o inventário. Se o conflito for pontual e todos concordarem no restante dos bens, pode então se pensar em uma partilha parcial ou uma sobrepartilha, que será feito posteriormente, a depender do caso. A escritura pública, o inventário extrajudicial, exige consenso sobre os pontos necessários para sua lavratura. Ela não resolve questões que são incontroversas ou que dependam de uma decisão judicial. Um exemplo prático. Imagine que o falecido deixou uma casa, uma conta bancária e 3 filhos. 2 dos 3 filhos concordam com a divisão. O terceiro diz que houve uma doação em vida e não aceita a partilha. Nesse caso, a escritura extrajudicial não é o caminho. O inventário judicial vai apurar essa doação que está sendo alegada pelo herdeiro, avaliar a casa, verificar eventual colação, que é trazer a doação para o inventário, e ao final decidir a partilha. O prazo de 2 meses não elimina a herança, mas o atraso pode gerar multas e juros tributários e pode dificultar a regularização dos bens. O inventário pode ser judicial ou extrajudicial, mas a escritura pública sempre dependerá de consenso e de assistência presente de um advogado. Antes de começar, levante o patrimônio, identifique os bens, verifique se existe algum testamento e confira a lei do imposto de transmissão causas-mortes do seu estado. Meu nome é Sebastião Zanata Neto, trabalho com inventários. Me seguindo aqui, eu te mantenho informado. E até a próxima.